Aqui o que diz em 2 Reis, capítulo de número 7. Olha o que diz. Eu vou ler somente aqui um versículo, tá bom? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Somente até aqui, depois vocês vejam 2 Reis capítulo 7 inteiro. Vamos orar, gente? Vamos buscar a presença de Deus. Pai, queremos te agradecer e te bendizer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor fica conosco, fala no nosso coração, que o Senhor Deus traga sobre nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, arranca do nosso meio todo o mal. Senhor, traga sobre nós a sua vontade, que essa mulher, este homem venha a ser curado através dessa palavra, liberto através dessa palavra, que o seu nome venha a ser glorificado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, recebe o que eu vou falar para você. Em tempos de crise, muitas pessoas se revelam. Você quer conhecer alguém? É no tempo da perseguição, é no tempo da miséria, é no tempo onde muitos se mostram como são. Em tempos ruins, nós conhecemos quem é quem. Eu quero dar uma introdução a esse texto ao qual nós lemos. A Bíblia vai nos dizer que houve uma grande fome em Samaria. A cidade vai ser cercada pelos sírios. Observe que não havia um mínimo de alimento para o povo que estava trancado dentro da cidade. Então, com isso, o povo estava atordoado e fazendo qualquer coisa para sobreviver. Então, dentro dessa introdução, eu gostaria de falar para o senhor e para a senhora que Deus sempre vai nos entregar o maná. Nunca vai faltar a providência de Deus na nossa vida. Então recebe o que eu vou pregar nessa tarde, porque Deus, Ele vai suprir. E tudo que for falado nessa live, aqui nessa ministração, Deus vai garantir e Ele vai escrever que não vai ter borracha do inferno que apague. O próprio rei de Israel, a Bíblia vai dizer, estava apavorado. Agora, se o próprio rei está apavorado, se o próprio rei está em conflito, se o próprio rei está com sentimento de medo, você imagina o povo. Porque as pessoas hoje, elas olham muito para o seu líder, elas olham muito para as autoridades. Então, a Bíblia diz que o rei de Israel estava apavorado. Quando passamos por crise, irmão, quando nós passamos por uma necessidade, quando nós passamos por uma situação, por uma circunstância, quando nós passamos por crise, muitas vezes nós revelamos quem realmente nós somos. As crises, em todos os sentidos, elas revelam sentimentos dentro de nós. As crises, em todos os ângulos, vai nos revelar algum sentimento que nós temos escondido dentro de nós. As nossas reações são inesperadas quando surpreendidos por as dificuldades indesejadas. Quantas pessoas estão sendo surpreendidas por necessidades que jamais esperavam passar? Eu vou falar algo aqui, eu não sou de ficar falando desse vírus não. Quem já está me conhecendo desde quando começou a pandemia sabe. Eu não sou a favor de ficar glorificando o inferno. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Esse vírus, ele veio para causar danos, e danos irreparáveis. Mas ele também veio para mostrar quem é, como é e quando é. Porque
através dessa crise mundial, querido, que nós estamos passando, não é só na saúde, mas economicamente falando, nós começamos a conhecer quem é quem. Não fique triste do que eu vou falar, porque eu estou dentro ainda desse parênteses que eu abri. É nesse tempo que você vai conhecer quem é quem é que está do teu lado, quem é que te traía, quem é que realmente ficou, quem é que foi embora. É nesse tempo, querido, que nós vemos os soberbos ficando mais humildes, os humildes percebendo que o próprio Deus são dependentes de Deus. Porque eu conheço pessoas que eram muito soberbas, pessoas que tinham muita condição financeira, e essa crise não veio só para os pobres, mas vieram também para os ricos. Não veio só para os crentes, mas vieram também para os católicos, para os espíritas. Enfim, essa crise, ela veio para todos. Fecho o meu parênteses agora. A partir desse momento, nós começamos a perceber como que nós reagimos em tempo de crise. Como reagir em tempo de crise, pastor Vanderlei? Me dá uma luz, sabe? Me dá uma dica, me dê uma resposta. Como que eu reajo em tempos de crise? Eu quero junto com vocês aprender aqui através de uma comparação com os personagens. Vamos começar com o rei, depois nós vamos falar do profeta, vamos falar do capitão e dos leprosos que tem nessa história. Se eu fosse ler 2 Reis capítulo 7 inteiro, ia tomar muito tempo. Depois vocês vão ler e vão entender muito mais. Começando pelo rei. Em 2 Reis capítulo 6 versículo 31, e também no capítulo 7 versículo 12, a Bíblia diz que o rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim ele vai culpar o profeta por todo o mal que estava acontecendo. O que eu aprendo aqui, irmão? Se você é como o rei na hora da crise, meu amigo, não fica triste comigo não, mas se você é como um rei na hora da crise, você se sente incapaz, coloca a culpa nas pessoas, fica nervoso e até faz ameaças, eu vou falar aqui, desconfia de tudo e de todos, você precisa urgentemente rever os seus conceitos. Olhando para essa história, em tempos de crise, permita-me, não estou preocupado, não adianta apenas encontrar culpados. Em tempo de crise, pouco adianta encontrar algum culpado, é preciso encontrar soluções para o problema. Em tempo de crise, eu não posso falar, eu fui mandado embora do serviço, porque aquela pessoa não queria eu lá, porque um patrão não ia com a minha fachada, porque não, eu tenho que encontrar problema, parar de glorificar o inferno, parar de dar ibope para o diabo. Eu preciso, tão pouco adianta encontrar um culpado, eu preciso encontrar solução, eu preciso buscar respostas, eu preciso agir. Em vez de ficar murmurando, questionando, nós estamos, irmão, o brasileiro, é triste o que eu vou falar, mas o brasileiro está acostumado a ser rei da vida de alguém. Estamos acostumados a ser reis de nossas vidas também. É triste, irmão. Nós queremos decidir tudo, mas quando a gente perde o controle da situação, nós se apavoramos. Aí eu vou ter que encontrar um culpado. Eu vou transferir o meu erro, o meu fracasso, a minha derrota. Eu vou transferir a minha falha para alguém. Mas não vou reconhecer que o erro está comigo. Esse negócio aqui é tão interessante que eu preciso encontrar uma saída para a crise. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. A pessoa me parou na rua. Estava aqui no centro de Guarulhos, e essa pessoa falou assim: eu conheço o senhor é pastor da igreja Voz da Verdade. Eu falei: você já foi lá? Ela falou: não. Essa pessoa falou: não, eu assisti o senhor na live.
Continue assim, pastor. A palavra, ela supre a nossa necessidade. E eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu falei para essa pessoa: você frequenta igreja? Essa pessoa falou: não. Eu era muito bem sucedido, pastor Vanderlei. Se eu falar para o senhor como que eu estou sobrevivendo nessa crise, o senhor não acredita. Eu falei: eu acredito. Antes que você fale, eu acredito. Sabe como é que essa pessoa estava, querido? Essa pessoa estava com um saco cheio de latinhas nas costas. Sabe o que eu aprendi nesse momento que eu conversei com essa pessoa? Que nós não somos nada. Que ninguém pode bater no peito e falar que nunca vai precisar de alguém ou nunca vai precisar de Deus. É tão interessante dentro dessa mensagem. Eu não posso ser como esse rei aqui. Eu não posso ser como o rei na hora da crise. Eliseu era um profeta, gente. E era um profeta muito reconhecido na época, Laércio. Ele era um profeta de muito sucesso espiritualmente falando. Entenda. Era um homem reconhecido, valorizado. Hoje os profetas dessa geração não são valorizados. São valorizados quando estão revelando coisas boas para alguém. Mas quando é para exortar, o pastor não serve. O profeta não serve. É forte esse negócio. A tarefa do profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção. Um tempo de fartura. Se você é profeta na hora da crise, olha, recebe aí. Se você é profeta na hora da crise, você abençoa, você ministra a bênção, você anuncia a palavra de Deus, você avisa sobre as consequências da incredulidade. Isso é ser profeta. Profeta, ele traz as boas novas, ainda que as boas novas seja para corrigir, para exortar, para manter de pé. Isso é ser profeta. Mas o profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. Tem muitas pessoas que desfaz da palavra de Deus, desfaz da mensagem de Deus. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu não tenho papa na língua. Tem muito artista aí da Rede Globo de televisão que se acha o intocável, que se acha o bambambam. Cada absurdo que falam de Deus. Eu não vou citar nome aqui por ética, mas eu me conhecendo, se eu continuar aqui falando, eu vou falar o nome. Eu ouvi um camarada esses dias falando que Deus não existe, que Deus para ele é o dinheiro dele. Aí vem uma recessão, porque a Rede Globo de televisão, para quem não sabe, está devendo uma fortuna para o governo. E quando vencer o contrato vai ter que acertar contas. Por isso que eles batem no presidente. Por isso que eles arrebentam o presidente. Porque o presidente já deu o recado. Então, esses artistas aí de meia tigela, que pode ter até dinheiro, mas se não tiver Deus é vazio, é oco. Se não tiver Deus é um miserável. Esses artistas que se cuidem, porque se acabar o dinheiro deles, sabe o que eles começam a fazer? Eu vou falar. Eles começam a dizer que se converteram. Eu não estou generalizando, tem muitos artistas que se convertem. Tem cantores no mundo secular que se convertem. Tem jogadores que se convertem. Mas a maioria, quando está ali na miséria, quando está na crise, eles querem dar um pulo para o evangelho. Aí vem os crentes que infelizmente não têm sabedoria e ficam idolatrando esses camaradas. No meu altar, querido, quando eu digo meu altar, o altar que eu vou dar conta um dia, no altar da onde Deus colocou nas minhas mãos, sobe realmente quem é de Deus, prega quem é de Deus, testemunha quem é de Deus. Não vem com essa conversa para mim, falar para mim, ali o ex, que ex? Tem muitos que continuam na vida errada. Tem muitos que continuam na vida errada, testemunhos falsos, testemunhos mentirosos. Deus não deixa um líder enganado. Deus não deixa um líder enganado. No ano de 2017, eu avisei um pastor. Eu falei para um pastor amigo meu, esse camarada não é convertido. Você vai pôr na tua igreja, ele vai encher a igreja e vai trazer problema. Irmão, foi dito e feito.
Foi dito e feito. Acabou com a igreja do pastor. Mentiroso. Falou que era ex-homossexual. Continuava na vida errada. Sem vergonha. Picareta. Safado. Eu não passo a mão na cabeça de gente sem vergonha. Eu não passo a mão na cabeça de gente safada. Se Deus me chamou para ser profeta, doa quem doer. Eu não passo a mão na cabeça de pessoas. Mas é empresário, dá um dízimo alto. Vai embora com o seu dízimo se você não quer se converter. Dinheiro, quem sustenta a obra é Deus. Quem cuida é Deus. Quem zela é Deus. Eu tenho dó dessa liderança falida que nós temos no Brasil. Pessoas que são infelizmente compradas, vendidas por causa de dinheiro. Corruptos não tem só na política, tem no evangelho também. Eu sempre falo para Deus, a obra da igreja, Senhor, é o Senhor que cuida. Eu sou um embaixador, eu estou aqui como um zelador, mas é o Senhor que cuida. O Senhor abriu a porta, o Senhor se responsabiliza. Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. Existem muitas pessoas que querem comprar liderança. Eu não me vendo, querido. Eu não me vendo. Há 20 anos quem tem sustentado essa obra é Deus. E se Ele me chamou como profeta, eu preciso zelar por esse título, porque eu vou dar conta. Se Ele me constituiu como pastor, eu preciso passar a mão realmente nas minhas ovelhas e dizer para elas: vocês estão erradas. É assim que tem que ser. Vai ficar quem é ovelha, quem não é bode. O bode só dá cabeçada. Esses dias, Laércio, para mim passar uma manteiga aqui, esses dias eu vi na internet, está na internet lá, um bode que está correndo atrás de um gordinho. O gordinho está correndo, o bode dá uma cabeçada nele, só vê o gordinho voando. Pum, pum. O bode não se deu por vencido, deu 4 passos para trás e foi de novo. E o gordinho correndo atrás da árvore, ele correndo atrás do gordinho. Irmão, que cena foi aquela? O bode, ele quer enfrentar. O bode, ele quer bater cabeça. O bode, vou falar, hein? O bode é rebelde. O bode é peitudo. O bode é respondão. O bode é antissubmisso. É bode. Agora a ovelha não. A ovelha, ela ouve a voz de quem? Do seu pastor. Pastor, tá forte essa palavra. Você não viu nada ainda. Segura aí, espera aí. Porque eu preciso falar para vocês também. Além de falar do rei e do profeta, eu preciso falar também, irmão, do capitão. Essa história tem um capitão. Seja profeta na hora da crise. E o capitão, em 2 Reis 7:2. O capitão estava na porta de Samaria. Era uma pessoa de confiança do rei, hein? Não era qualquer pessoa não, hein? Era uma pessoa de extrema confiança, ombro a ombro com o rei. Em que cujo braço, a Bíblia vai dizer, o rei se apoiava no versículo 2. Agora, se você é capitão na hora da crise, pastor, sabe nada, inocente, você está pregando aí, você não sabe nada. O capitão, ele age assim, ele acha que sabe tudo. O capitão, ele pensa que é forte, duvida da palavra de Deus. O que esse pastor está falando aí? É assim, o capitão, ele é assim. Infelizmente, irmão, eu preciso falar. Muitos capitães são usados para mandar e desmandar, pensando que sabe tudo e que são fortes, pois até os reis se apoiam neles. Eita, vou falar. Ninguém é maior que o nosso Deus. Ninguém é melhor do que o nosso Deus. Amém? Só Deus pode mudar tudo. A senhora que está aí chorando nesse momento pelo seu casamento, só Deus pode reconstruir o teu casamento. A senhora ou o senhor que está chorando pelo seu filho, só Deus pode restituir os valores da sua casa. A senhora que está agora falando: pastor Vanderlei, eu queria tanto voltar a ser o que eu era no evangelho. Deus pode fazer uma nova aliança com a senhora. Deus pode te levantar. Segundo Ageu, a segunda casa será maior do que a primeira.